Olá, estamos começando muito bem mais uma série Revista da Tarde juntinho com você. Que alegria saber que você está conosco mais uma vez nesta semana, porque todas as semanas trazemos aqui um assunto relevante para inspirar você. E é claro que estamos com você todos os dias aqui com o programa Revista da Tarde, sempre às 13 horas, de segunda a sexta-feira. E para você que não consegue nos acompanhar diariamente aqui através da telinha da TV, é claro que você pode nos acompanhar através do nosso canal do YouTube, isso mesmo. Qual que é o nosso canal do YouTube? Você já sabe ou não? Então vou passar aqui para você, Rede Super Curitiba. E olha só que interessante, nos últimos anos, a ginecologia regenerativa e integrativa tem revolucionado o cuidado com a saúde íntima feminina. Isso mesmo. E novas abordagens combinam ciência, tecnologia e visão humanizada para devolver qualidade de vida e bem-estar às mulheres em todas as fases da sua vida. E para entender melhor sobre esse assunto, nós convidamos uma especialista para estar conosco hoje aqui, que é a doutora Celeste Regiane. Então acompanhe o nosso bate-papo. Doutora Celeste, que alegria tê-la aqui hoje no Revista da Tarde. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. O prazer é meu, Clarice. Obrigada por ter me convidado, ter essa oportunidade de falar sobre a saúde feminina, que é uma coisa que meu dia a dia aborda o tempo inteiro e é uma coisa tão prazerosa, as inovações, cuidar dessa mulher em transição. E mulher é fases, né? Então nós temos que sempre estar abordando todos os aspectos. Sim, doutora. E é muito interessante porque o nosso programa aqui, ele é assistido por muitas pessoas em toda a cidade de Curitiba e toda a região metropolitana. Mas é claro que acaba tendo um alcance muito grande também através das redes sociais. Como eu falei aqui, estamos no YouTube e eu tenho certeza que tem muita gente nos assistindo hoje e quem não conseguir acompanhar toda a matéria vai assistir a gente lá pelo canal do YouTube. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, temos muitas mulheres assistindo o programa Revista da Tarde. Então, assim, em torno de 70% mais ou menos aí do nosso público, mulher assistindo aí o programa Revista da Tarde. Então, mulheres, fiquem ligadas aí porque o assunto vai interessar a você. Doutora, você tem uma caminhada muito bonita, uma jornada linda aí, né, como médica, ginecologista, especialista aí, né, com ênfase na medicina, digamos assim, na ginecologia regenerativa e integrativa, certo? E você tem já feito a diferença na vida de muitas mulheres. Eu começo perguntando para você quando foi que você decidiu que se tornaria uma médica especialista nessa área. Você sabe, Clarice, que já no comecinho da faculdade, apesar de não ser o comum, no primeiro ano da faculdade, quando eu comecei a ter a matéria de embriologia, quando eu comecei a entender que, nossa, uma célulazinha pequenininha, como que ela se desdobrava, como ela girava e se movimentava para virar um embrião, ali eu me apaixonei, né? Claro, os primeiros passos foram nesse sentido da obstetrícia, mas aí quando você começa a entender esse mecanismo todo da formação e começa a entender todo o movimento para virar uma mulher, as coisas foram me encantando, né? E eu não consegui mais deixar. Da minha turma, era eu e mais uma colega que decidimos já no primeiro ano o que a gente queria e já começamos a dar os primeiros passos dentro do Hospital Evangélico para tentar acompanhar, ver e se integrar, e a paixão brotou ali. Não tive mais como largar. Que lindo! E hoje você atua, então, fortemente aí, cuidando das mulheres, não somente da cidade de Curitiba, eu acredito, mas mulheres que vêm de outras regiões também, para serem atendidas por você. Sim, hoje, veja, eu atuo aqui em Curitiba, né? A região metropolitana vem muito, mas tem muitas pacientes de fora que acabam fazendo consultas online para tentar buscar essa parte da regenerativa, cirurgias estéticas e tal, essa abordagem um pouco mais unida, né? Que a gente vai falar como uma ginecologia integrativa, porque as pacientes às vezes no interior ou em outros estados não têm essa abordagem e se sentem mal acolhidas, né? Então essa é a proposta. Mas hoje eu caminho também em direção a São Paulo, a Recife, onde eu participo de grupos que estão ensinando os novos médicos, né? Então eu dou aula em pós-graduação dentro da ginecologia regenerativa para tentar abrir esse leque para outros médicos verem as oportunidades que nós temos hoje para trazer essa paciente para um bem-estar, para uma autoestima diferenciada. Perfeito, então você está levando todo o seu conhecimento, a sua experiência na área já para ensinar
outros profissionais. E que bom isso, né? Porque já é um trabalho multiplicador já, para abençoar a vida das mulheres, e tão importante esse trabalho que traz aí essa mudança de mentalidade para as mulheres, não é mesmo? Para se cuidarem cada vez mais, para terem mais qualidade de vida. E eu gostaria de perguntar para você, doutora Celeste, o que é exatamente, para quem ainda não conhece esses termos, né? O que é exatamente a ginecologia regenerativa e integrativa, né? E como que ela se diferencia de uma ginecologia tradicional? Então, a ginecologia tradicional é aquela em que você vai anualmente para fazer o teu preventivo, o teu Papa Nicolau, para fazer o rastreamento de algumas possíveis doenças, que você vai fazer esse acompanhamento básico, né? Que é muito importante. Só que daí começou a ter falhas nesse movimento. As pacientes que entravam em menopausa tinham queixas muito direcionadas para a sexualidade, para a estética, para a incontinência urinária, e aí começou esse movimento da ginecologia regenerativa, que ela vem com tecnologia, ciência, para trazer a melhora, para você voltar a ser o que você tinha antes de entrar numa menopausa, antes de ter desconfortos. Antigamente a gente falava que você orientava a paciente, olha, isso vai melhorar, isso é da idade, e não tinha muita solução. Isso era frustrante para a gente. Então a ginecologia regenerativa veio pensando na célula, no tecido, regenerar o que você pode, utilizando muita tecnologia, muita parte de plasma rico em plaquetas, exossomos, que são todos tecnologias e ciência muito avançada em que eu consigo transformar um tecido doente num tecido novo, sem doença. Já a integrativa, ela integra a mulher. É como se você não precisasse, eu vou no ginecologista, eu vou no cardiologista, eu vou no endócrino, e todo mundo tenta abordar você. A ginecologia integrativa, ela pensa em você como um todo, cabeça, corpo, emoção. Então a gente vai abordar você da tua parte nutricional, da tua parte dos exercícios, da tua parte emocional, como você está se inspirando, como que você está se distraindo, tudo isso faz parte desse movimento. Inclusive utilizando algumas alternativas da medicina que a gente já tem, né? Acupuntura, homeopatia, reposição nutricional via oral, reposição endovenosa injetável, para a gente trazer o bem-estar completo, não apenas eu tratar um útero, uma mama ou colher um preventivo de rotina. Que maravilhoso tudo isso, você veja só, essa medicina integrativa, né, poder tratar aí a gente como um todo realmente, e é interessante isso que você falou, né, esse olhar para ver o que a pessoa está precisando realmente, né? Cuidar da emoção, do físico, enfim, aí dos seus suplementos, das suas vitaminas e tudo mais. Será que é por isso que eu achei um dado aqui que 300% na última década, 300% das pessoas, especialmente entre mulheres acima de 35 anos, tá? Elas têm um interesse por tratamento regenerativo. Será que é por isso, então, elas já estão tendo essa consciência? Exatamente. Você sabe que, felizmente, esse aumento foi, assim, exorbitante, né? A Itália e a Espanha são dois países precursores disso. Então a mulher dessa região é uma mulher com uma sexualidade mais aflorada, e foi aí que começaram os estudos tentando melhorar a qualidade da função sexual, a paciente em menopausa com muitas queixas, e aí que ela começou a migrar para os outros países, trazendo essa exuberante comprovação científica, e a paciente começou, através das mídias sociais, buscar, puxa, eu ouvi sobre isso, vamos conversar um pouco mais. Elas buscam muito a gente nessas mídias para perguntar, para tirar dúvida, ou até mesmo para a gente indicar colegas de outros estados tendo essa visão. A mulher hoje em dia, ela se olha muito mais, o conhecimento, o autocuidado, o seu corpo. A mulher não é mais aquela que aceita, é assim, é A, é B, é B. Não, a mulher busca, ela quer explicação, ela quer esclarecimento sobre o seu funcionamento do seu corpo. Muito, muito bom. E esse dado que a gente trouxe aqui é segundo a Sociedade Internacional de Ginecologia, como você falou. Então abrange aí, né, a questão mundial, esse interesse aí por essa medicina, né, esse tratamento integrativo e regenerativo. Muito, muito bom. Doutora, nós vamos para um quadro e já voltamos para continuar a nossa conversa? Combinado. E nós vamos agora para o quadro Minuto Informação e Negócio e já voltamos. Quando a empresa vem, Ana, olha, eu já implementei um sistema de GED e ele não deu certo. E isso é muito triste, gente, porque foi um investimento de tempo, um investimento de dinheiro
muitas vezes a empresa, que não existe sistema gratuito, né? Então, o que acontece? Eu preciso olhar para essa empresa e ver que tipo de processo e que nível de complexidade é o processo daquela empresa. Então, eu não posso ter uma empresa que tem um processo de Fusca, ou seja, um processo mais devagar, um processo mais simplificado, e querer colocar um sistema que seja uma Ferrari. Isso não vai encaixar. Então, o sistema Ferrari serve para a empresa que tem um processo Ferrari. O sistema Fusca para a empresa que tem um processo de Fusca. Então, eu tenho tecnologias de mercado muito robustas para processos muito simples e aquilo não vai encaixar, não vai dar certo. Esse é o maior erro das empresas na escolha de sistemas e na escolha de quais processos serão automatizados. Eu quero te perguntar, doutora Celeste, quanto a tratamentos, né? Porque nós entendemos aqui já o que é também a ginecologia regenerativa e integrativa, certo? Então, que tal a gente falar hoje sobre alguns tratamentos? Vamos falar? Como, por exemplo, deixa eu te perguntar, em quais situações são mais indicados alguns tratamentos, como menopausa, pós-parto, cirurgia ginecológica, por exemplo, né? E o que são esses tratamentos dentro da sua especialidade que podem tornar a vida da mulher mais feliz e com mais qualidade? Olá, veja, quando a gente fala da ginecologia regenerativa, ela veio inicialmente falar da mulher na menopausa e na perimenopausa, né? Essa paciente é uma paciente que traz muitas queixas no âmbito sexual, então é uma paciente que vai ter dor para ter relação, uma paciente que tem secura vaginal, infecção de urina de repetição, que é muito comum também. Então, a gente abordando dessa maneira regenerativa, a ideia é eu utilizar uma tecnologia ou utilizar uma nutrição adequada para que eu traga uma hidratação nova para essa mucosa, para que essa paciente volte a ter uma elasticidade, uma lubrificação e não apenas eu fale para a paciente, olha, se conforme, é assim mesmo, não tem o que fazer, usa um gelzinho, vai dar certo. Não, a paciente não tem que se conformar com dor. Dor nenhuma é normal sentir. Então, a ginecologia regenerativa te traz oportunidades, tanto tecnológicas, quanto até de abordagens integrativas, você fazendo uma parte de recuperação da nutrição celular, uma parte que eu vou recuperar a imunidade da paciente para ela parar de ter infecção de urina da repetição. Você sabia que muitas vezes a paciente, por estar na menopausa, ela vai ter uma atrofia dessa região que vai ficar tão repuxado que ela mesma faz autocontaminação e fica sofrendo com infecção de urina. E muitas vezes você vê colegas passando para paciente antibiótico, use contínuo uma vez por semana. Não dá, você acaba com o estômago, acaba com a imunidade, você mexe em todo o teu metabolismo. Então, a gente tenta sempre pensar no porquê aconteceu para a gente poder prevenir e poder unir as coisas. Você sabe que muitas vezes a paciente vem para mim assim, eu tenho cansaço. Cansaço é uma queixa muito comum da mulher, seguido por quero emagrecer, né? Uhum. Então, o cansaço muitas vezes é apenas uma tireoide um pouco mais preguiçosa, mas também pode ser um sono que não está acontecendo, que não é reparador para produzir os hormônios da noite. Daí você fala, tá, mas por que eu não estou dormindo? Porque você não tem hormônio feminino. E daí a gente começa, então vamos repor as vitaminas, vamos repor os hormônios femininos para melhorar o teu sono e não apenas eu trazer um remédio para você dormir. Né? Interessante, então, hein? Essa união que a gente traz com essas tecnologias. Muito, muito interessante. E eu trago uma pesquisa aqui em cima disso que você falou, pesquisas que mostram que cerca de 45% das mulheres na menopausa relatam desconfortos íntimos. Olha só, é bastante, né? Uma porcentagem alta. É muito alta e olha, acredito que isso aí cada vez está sendo mais enfatizado, porque se você pega pacientes que estão entrando em menopausa precocemente, por uma qualidade de vida ruim, por uma alimentação ruim, por falta de exercício, é uma paciente que vai trazer uma queixa que vai durar desde os seus 40, muitas vezes, até 70, 80 anos. Olhe quanto tempo de desconforto. Né? Então é uma paciente que vai se anular, é uma paciente que vai ter dor, que o relacionamento não vai estar legal. Então imagine o quanto mexe no seu dia a dia, relacionamento com o marido, com os outros, com os filhos, e isso que a gente tem que
cuidar, a gente tem que perceber esse momento dessa paciente e explorar a fundo a conversa com ela, porque muitas vezes ela se sente restringida e ela não quer conversar sobre isso, tem vergonha e tal, porque a abordagem sexual sempre mexe um pouquinho com a paciente. É importante isso que você nos traz, inclusive o emocional dessa paciente ele vai ficar abalado, né? Porque tudo tem que estar correndo bem, né? Na medida do possível. Sim. E isso vai impactar ela até nos seus negócios, no seu trabalho, vai impactar lá fora também, ao seu redor? Sim, porque pense, uma paciente que está tendo um problema sexual com o parceiro, então ela já sai de casa com dor, ela sai machucada, daí o marido está chateado, ela chega no serviço, vamos fazer tal coisa, não estou com disposição, porque ela está desconfortável, ela está se sentindo mal, e daí ela quer de repente compartilhar alguma coisa, algum problema, uma intercorrência do dia a dia, o marido já está chateado, daí ela vai descontar, às vezes uma voz um pouco mais alta com os filhos. Olha todo mundo que foi envolvido nesse processo por uma qualidade ruim de vida, por um momento que ela está vivendo. São fases, a gente tem que entender essas fases da paciente para poder abordar melhor. Entendi. E muitas vezes a mulher ela pode ser rotulada como essa pessoa é amargurada, essa pessoa é de mau humor. E não é, às vezes não é, né? Ela está naquele momento, não é que ela é assim, ela está porque está com carência de algum tratamento ou de repente alguma vitamina que está faltando, um hormônio, alguma coisa assim. Sim, você pense que, por exemplo, a vitamina D, na verdade a gente chama de hormônio D desde 1970, né? A vitamina D, ela participa de exatamente todas as reações químicas que você pode ter no corpo. Se você contra ela em níveis muito baixos, o colega vem e fala, vamos sair, vamos fazer um happy hour, alguma coisa assim, você não tem disposição. É aquele cansaço físico que você fala, eu não consigo, daí alguém vem e te julga. É preguiçosa, mas vá fazer o exercício, Que vá para academia, né? Que pessoa que nasce, não vamos convidar mais. E você está fisiologicamente em desequilíbrio. O teu metabolismo não está legal e uma coisa simples, que é apenas uma reposição da vitamina D ou do hormônio D, né? Entendi. Por isso, então, é importante esse olhar para a gente mesmo, não é mesmo? A gente, como mulher, se olhar, se conhecer e também procurar um profissional que realmente saiba como tratar a gente aí de uma forma integral. Afinal de contas, nós não somos só um corpo, né? Espírito, corpo, mente, não é mesmo? As emoções, então, assim como a gente trata do espírito, né, tem que tratar do corpo, tem que tratar da parte funcional, tratar da nossa mente e não relaxar com o autocuidado e esse olhar para a gente mesmo. A gente precisa e merece saber dessas informações para que a gente tenha uma vida cada vez mais plena, que a gente seja cada vez mais feliz. Doutora, nós falávamos no último episódio sobre alguns tratamentos, você comentou alguma coisa e foi muito legal a gente entender, né, quando fazer certos tratamentos, e a gente falou um pouquinho da menopausa também, que foi muito interessante, aprendemos com você. E hoje eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os tratamentos que existem, o que tem de mais moderno, né? O que há na sua clínica, que é uma clínica moderna, especializada para atender as mulheres com vários tipos de tratamentos, e quais são esses procedimentos que a gente pode chamar de minimamente invasivos, porque não precisa ir a um hospital, não é mesmo, para fazer esses procedimentos, podem ser realizados na clínica. Por exemplo, quais tecnologias estão mais em alta, né, como o laser íntimo, que a gente ouve falar bastante, sobre a radiofrequência, ou também tem aqueles bioestimuladores de colágeno. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses procedimentos. Vamos conversar sim, porque são coisas muito importantes e que a paciente às vezes não tem noção do que o que eu posso usar em rosto, eu também posso usar na região íntima, né? Dentre as tecnologias, hoje, o que vocês mais escutam falar é sobre o laser de CO2, né? O laser, ele tem o poder de corte, ele tem o poder de retração, ele tem o poder de estímulo. Tudo depende do quanto eu trabalhar com a minha energia, o poder, a potência, a energia, o tempo, a duração desse estímulo. Minimamente invasivo. Por quê? Porque eu não preciso de hospital, porque ele não tem dor. Né? Quando a gente fala de laser, o que você pensa? O laser da depilação, que as pacientes falam, meu Deus, como dói.
totalmente diferentes. São lasers, porém com energias diferentes. A fonte de energia é diferente. Então, quando eu faço um laser íntimo, que é dentro do canal, nós vamos estar estimulando a mucosa a ter novamente lubrificação para não ter secura, para não ter dor, numa paciente da menopausa, numa paciente pós-parto que tem muito essa queixa de secura, em pacientes que usam métodos em que elas não menstruam por opção, também pode ser utilizado para você ganhar essa lubrificação. Mas eu também consigo em pacientes, por exemplo, de um parto, um bebê muito grande, que a paciente sente que tem flacidez vaginal, às vezes ela chega até a escutar barulho de flatos vaginais, então a gente pode usar a tecnologia para ela fazer essa contração. Não é o fechar duro, é você ter o poder de aperto, que a gente chama de starting. A gente começa a fazer esse estímulo para que a paciente consiga fazer esse movimento novo. Até então se usava fisioterapia, mas os resultados eram muito pouco expressivos, então foi-se em busca das tecnologias, né? Então o laser, tanto essa parte vaginal, mas eu posso utilizar, por exemplo, para clareamento, que é muito comum as pacientes virem, né? Para estimular colágeno. A paciente com o tempo tem aquela sensação de derretimento do rosto, então em genital a mesma coisa. A gente pode estimular para que a paciente tenha uma sustentação melhor, né? Então tudo que estimule colágeno. Então nós temos o laser de CO2, nós temos a radiofrequência não ablativa e ablativa, temos também o ultrassom microfocado, que é uma tecnologia que tem um poder de penetração muito maior. Eu consigo chegar lá pertinho do músculo do assoalho pélvico, para você ter uma continência. Então muitas vezes a paciente que tem um problema de bexiga hiperativa, que é uma urgência urinária, que é um problema do músculo e um problema do funcionamento nervoso, você faz um estímulo mais profundo. Então, conversando bem com a paciente e vendo a queixa, a gente vai optar por uma tecnologia melhor. Olha só que interessante. Então, são muitos os tratamentos e todos minimamente invasivos. Exatamente. E, como você falou, podem ser feitos no próprio consultório. E muitos deles são coisas rápidas também, né? Ou são coisas demoradas, assim, tem que fazer muitas sessões. Como que funciona tudo isso? Exatamente, eles são procedimentos muito rápidos, né? Em média, 5, 10 minutos, às vezes a gente leva quando faz o parte de canal, né? A parte do canal vaginal é totalmente sem dor, porque ele não tem essa sensibilidade. Então, eu não preciso passar anestésico, eu posso fazer o procedimento, a paciente sai de lá, vai trabalhar. Às vezes, por exemplo, o laser e o ultrassom, a gente dá uma restrição da parte de relação sexual por 3 dias, por conta do pertuito microscópico que ele abre, mas a radiofrequência a paciente pode ter relação no mesmo dia, então eu não vou atrapalhar a rotina da paciente. Ela pode ir para academia, ela pode trabalhar, não vai ter dor, não vai ter sangramento, nada disso. Quando eu faço uma abordagem mais externa, né, vulva, virilha, a gente passa uma pomadinha anestésica muito tranquila, que a paciente não tem desconforto nenhum e também não tem nenhum limitador do dia a dia dela. Entendi. Agora, tem também um procedimento, me corrija se eu estiver errada, é labioplastia que fala? Exatamente. Esse já é com corte ou não? Ou seria com laser? Como que funciona? Isso, então a labioplastia, a gente tem que tirar um excesso de pele que a paciente está acostumada, está incomodada. Então, por exemplo, você tem a labioplastia interna, que é a parte dos lábios, onde a paciente vai ter dor, vai ter desconforto ou até um incômodo pela parte estética, mas eu também posso fazer uma redução do grande lábio. Pacientes, por exemplo, bariátricos, que hoje em dia é muito comum, perderam muito peso, elas vão lá e põem uma prótese do seio, elas tiram o excesso de pele da barriga e a vulva ficava inestética. Então existe uma correção em que eu vou anestesiar, é uma anestesia local, em consultório, a paciente fica no celular se distraindo, a gente fica batendo papo enquanto opera, em que eu vou tirar o excesso de tecido para ele ficar mais estético, vamos moldar esse genital muitas vezes pela flacidez, às vezes a paciente chega a nem ter mais prazer na relação sexual pelo excesso de tecido, tanto pelo desconforto emocional, pela vergonha e até mesmo pela barreira do tecido ali. Então a gente consegue modular, tirar o excesso de tecido, reposicionar as estruturas para ficar funcional e estético para essa paciente. Mas uma coisa muito importante que vocês têm que entender, ouve-se muito falar nas mídias sobre a labioplastia sem cortes. Veja, existe uma mínima indicação para essa situação, em que eu uso uma energia que se chama plasma, o jato de plasma, em que eu vou retrair. Eu sempre gosto de dar o exemplo assim, pegue um tomate e você aproxima ele do fogo.
a pele vai fazer uma retração. Então eu posso, pequenos lábios, quando eu tenho um pouco de excesso, eu consigo fazer uma retração delicada. Se eu tenho um grande volume de tecido, eu não posso usar essa tecnologia, então sempre eu vou ter que cortar, porque senão eu causo queimaduras horríveis, que às vezes muitas pessoas já viram na internet, esses dias inclusive, influenciadoras falando da queimadura, da dor. Então a gente tem que entender que tem que ter uma indicação correta, porque senão você usa uma tecnologia maravilhosa, mas para uma indicação errada, e eu posso causar um desconforto muito importante no paciente. Sim, muito importante isso que você nos falou, mesmo porque as pessoas têm procurado realmente, de acordo com a American Aesthetic Association, a partir de 2024 para cá, diz que o uso das tecnologias regenerativas íntimas cresceu em quase 80%. As pessoas têm procurado bastante, não é mesmo? Nesses últimos 5 anos, principalmente, só que precisa saber, né, com qual profissional que essa pessoa vai se tratar, com pessoas realmente preparadas, não é mesmo? Pessoas que estejam prontas ali para te atender de uma forma segura, para que não aconteça isso que você falou e que pode, um tratamento, às vezes a pessoa vai fazer um tratamento para trazer qualidade de vida e pode ser um caos, tem que ter muito cuidado com isso. Infelizmente, eu atendo muitas pacientes com mutilação genital, pacientes que já foram abordadas por pessoas que não tinham conhecimento, que tinham às vezes medo de mexer na região perto do clitóris, que é uma região que tem uma sensibilidade especial e que eu posso abordar, operar sem risco de comprometer o prazer sexual da paciente, mas elas chegam já com uma mutilação, com a amputação de pequenos lábios, tendo que passar por um procedimento um pouquinho mais complexo para reconstruir, porque a autoestima dela fica destruída. Então a gente também tem esse cuidado de falar para a paciente, vá, converse, veja se uma amiga fez, converse com o especialista, veja se realmente você se sentiu segura com ele, porque a abordagem de uma mutilação é mais complexa, o teu emocional já está muito mais abalado, mas também se faz em consultório, também tem opções de correção. Sim, ainda bem, né? Que tem como corrigir. Doutora, no próximo episódio eu queria falar com você sobre a questão nutricional e hormonal da mulher. Pode ser, que eu acho que é um assunto muito interessante da gente trazer aqui também para as nossas amigas. É um assunto maravilhoso e as pacientes hoje em dia estão muito mais curiosas e muito mais assíduas no que a gente orienta, no que a gente esclarece. É um campo muito incrível para a gente conversar. Oh, que maravilha! Mas, doutora, a gente tem uma novidade aí para o pessoal que está nos acompanhando em casa. Olha só, conta aí para o pessoal o nome do quadro que você começa a participar a partir de hoje com a gente aqui no Revista da Tarde. É o quadro Minuto Saúde Feminina. Eu vou estar aqui com vocês um minutinho só, falando tudo sobre as coisas que tem de novidade, esclarecendo para vocês e deixando vocês cada vez mais curiosas para assistir o próximo episódio. Olha que maravilha! Por falar nisso, vamos assistir já o primeiro quadro, então, que você já realizou para a gente aqui. Vamos lá? Vamos lá. Eu chamo agora, então, o nosso quadro Minuto Saúde Feminina com a doutora Celeste. Reposição hormonal. Quem deve fazer e quando? Irritabilidade, insônia, despertar noturno, aqueles calorões que tanto te irritam durante o teu dia, secura vaginal, dor para ter relação sexual e a memória insuportavelmente ruim. Reposição hormonal, ela vem para trazer um benefício para as pacientes, para a mulher moderna. Não é toda paciente que pode fazer. A gente tem que respeitar uma janela de oportunidade em que eu tenho até 10 anos do momento em que você entra na menopausa ou mais ou menos até os 60 a 65 anos. É muito importante não ter a automedicação. Você tem que realizar exames, tem que ser colhido toda a tua história familiar e a tua história pessoal do que você tem de problemas de saúde ou doenças. A gente tem que pensar que a reposição é um aliado, porque ela vai te trazer muito mais benefícios do que riscos para a saúde. Então, vamos fazer essa avaliação de uma maneira correta e efetiva para que você tenha segurança na hora de iniciar a sua reposição hormonal, porque a saúde da mulher não é apenas uma frivolidade ou modinha do momento. A saúde da mulher é uma coisa muito importante e que vai te manter efetivamente segura e protegida. Sou a doutora Celeste Regiane, ginecologista, no quadro Minuto Saúde Feminina para o Revista da Tarde.
Eu gostaria de te perguntar sobre a questão dos tratamentos, né, para a mulher que precisa fazer reposição hormonal. Você falou no quadro seu que já estreou aqui dentro do programa Revista da Tarde, você falou um pouco sobre reposição hormonal, para quem serve, quando devemos usar. Mas eu gostaria de saber, associado aí com os tratamentos hormonais, com a reposição hormonal, que tipos de tratamentos a gente pode fazer também para trazer mais saúde e bem-estar para a mulher, principalmente quando a gente fala da menopausa? Então, quando a gente começa a entrar nessa transição menopausal, que geralmente é uns 2 ou 3 anos antes, a gente já começa a ter um declínio também da parte da absorção de nutrientes. Muitas vezes a paciente vem para mim com vitamina D baixa, vitamina B12 baixa, a paciente às vezes aparece com sono ruim e daí você vai dosar os hormônios estão normais, porque existem queixas que são típicas da menopausa. O calorão, mas existem queixas que eu posso ter, por exemplo, a insônia. Pode ser um déficit de vitamina, pode ser a falta hormonal, pode ser apenas um ajuste do teu sono. Então, por que eu vou ligar as coisas? Vou te dar um exemplo bem simples. Por exemplo, na menopausa, a gente tem uma dificuldade para começar a dormir e manter o sono. Então, o despertar noturno é muito comum. A paciente chega e fala, olha, eu até durmo, mas eu acordo umas 12, 13 vezes. Daí você fala, então vamos usar um remédio para dormir. Eu estou tratando o teu sintoma final. Mas quando eu vou analisar dentro da ginecologia integrativa, eu penso assim, por que ela não está dormindo bem? É porque ela está tendo calorão, então eu vou fazer a reposição hormonal para eu tirar esse calorão. Não, ela não está dormindo bem porque ela não está tendo a produção da serotonina, que é um hormônio durante o dia, que te dá disposição, que te dá ânimo, e à noite ele vai virar melatonina, que é o hormônio que te dá sono. Então, para você entender por que eu tenho que estar com uma paciente equilibrada nutricionalmente. Mas se é uma produção de serotonina normal, o que tem a ver o nutriente? Porque são os nutrientes que fazem essa reação química de transformação do hormônio. Então, não adianta eu pegar e te dar o hormônio aqui se a tua base não estiver feita. Sempre imagine uma pirâmide, eu falo para as pacientes. Se a pirâmide, ela tem que ter uma base larga, e a base larga hormonal é uma coisa, mas a base larga nutricional, elas estão interligadas. Eu preciso ter um equilíbrio de uma coisa para a outra funcionar, senão você gasta. Eu vou te dar a reposição hormonal, você volta para mim e fala, mas eu continuo sem dormir. Eu gastei, eu fiz o tratamento certinho, e por que eu não melhoro? Porque o teu corpo não estava preparado para receber essa reposição de hormônio tão importante para a mulher. Olha só que interessante tudo isso. Por isso que é bom falar com alguém que entende do assunto, né? Porque a gente às vezes não tem essa noção, mas está tudo interligado, né? E às vezes a absorção de uma certa vitamina tem a ver com aquele outro tratamento que a pessoa faz, etc. E estudos apontam, inclusive, um estudo de Harvard Medical School de 2023, que 60% das disfunções sexuais femininas têm relação com desequilíbrios hormonais e emocionais, olha só. Então eu queria que você falasse um pouco, doutora, também, voltando aqui, falar sobre os hormônios, né? Quais outros benefícios que os hormônios associados com algumas vitaminas ou suplementos podem trazer para o nosso organismo, para o organismo da mulher que já está na menopausa? Uma das queixas muito comum que a paciente vem para mim nessa fase da menopausa é a parte da cognição. A paciente vai falar assim, eu estou tendo brain fog. É aquela coisa, você vai falar e foge a palavra. Não é tanto o esqueceu a chave e tal, porque isso às vezes até o estresse pode fazer você não prestar atenção, esquecer, mas é você simplesmente ter aquele apagão, é você não lembrar o que você ia falar na sequência. É aquela paciente que fala, eu estou estudando e eu tenho que assistir 2 ou 3 vezes a mesma aula porque eu não fixo o conteúdo. Não entenda isso como envelhecimento. Isso não é envelhecimento, isso é falta do hormônio. O estradiol, que é um dos hormônios femininos, ele participa muito nessa parte cognitiva. Da mesma maneira em que eu entro com o nutricional e vou repor para você nutrientes que vão melhorar a tua memória, como por exemplo, a vitamina B12, a coenzima Q10, que muita gente conhece e toma via oral. A coenzima Q10 ele é um antioxidante poderosíssimo e que
que vai te trazer de novo a cognição, esse refrescar da memória, você conseguir voltar a fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, que é típico da mulher. Muito, muito bom. Mais de 70% das mulheres que fazem reposição hormonal relatam melhora na libido e na lubrificação íntima. É verdade isso? Exatamente, porque o que acontece? Quando eu faço a reposição hormonal, que eu reponho estradiol, o estradiol dentro do corpo funcionante, né? Ele consegue virar estriol, que é um outro tipo de hormônio que vai melhorar a lubrificação vaginal. E a partir do momento em que eu melhoro o desejo sexual da paciente, essa paciente já se sente mais segura, mais firme, ela vai ter uma abordagem diferente com o seu parceiro. Então o desejo dela melhorou, porque ela tem a testosterona que está ajudando nisso, e o desejo sexual melhorando, a lubrificação vai melhorar. Então essa paciente vai ter uma relação prazerosa, sem dor, sem se machucar, e isso vai criando para o cérebro uma mensagem positiva. Olha, você teve prazer, foi gostoso, você não teve dor. E isso vai juntando e vai ligando as funções, por isso que ela vai melhorar. Uhum. Mas é uma pena que ainda há muita falta de informação sobre os hormônios. Ainda há pessoas que acreditam que não podem usar hormônios porque vai fazer mal, vai ter muito efeito colateral. Fale um pouquinho sobre isso, sobre riscos e benefícios, né? O que pesa mais, os riscos ou os benefícios quando a gente fala de hormônio? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando for bem indicado pela via correta, eu não tenho os riscos. Tá? Um trabalho que foi feito em 2004, que foi o primeiro trabalho e maior trabalho relacionado com hormonioterapia, que foi o WHI, trouxe uma informação que aos poucos foi derrubada. Ela foi desmistificada, em que falava que se você repuser o hormônio, você vai ter maior chance de câncer de mama. Só que naquela época foram usados hormônios via oral. E o via oral, quando passa pelo fígado, potencializa a conversão do hormônio que é bom, que é o estradiol, num hormônio que não é tão bom e tem relação com câncer de mama, que é a estrona. Foi aí que se criou esse mito, porque ele veio a público. O problema é que 2 anos depois foi derrubado. Começou a se estudar a estrona, se entendeu melhor esse processo, tanto que hoje a gente sabe que o primeiro fator de risco para o câncer de mama é a obesidade. Aí vem a orientação, a nutrição, o exercício físico. Mas a gente acreditava que não, que era o comprimido via oral. Hoje a reposição, ela é em gel, ela é implante subcutâneo, ela não tem essa metabolização hepática, que daí não tem a conversão, então por isso eu retiro os riscos. Agora pense que uma mulher que entra em menopausa e não faz a reposição, é uma paciente que vai ter risco cardiovascular, é uma paciente que vai ter risco de osteoporose, osteopenia. Sabe qual a principal causa de morte da paciente idosa? Fratura por queda. Então a gente usar o hormônio, a progesterona natural à noite, né? A gente vai prevenir, eu vou manter um osso saudável. Então entenda como não é risco, olhe quanto benefício. Não é só tirar um sintoma, é o da qualidade de vida para essa paciente. Perfeito, muito bom, muito bom. Nos próximos episódios, eu queria falar com você também sobre o cuidado estético com a parte íntima, porque assim como a gente cuida do nosso rosto, do nosso cabelo, né, da nossa pele, do corpo, digamos assim, as partes que aparecem, né, a gente também precisa cuidar da estética da parte íntima. Tem como cuidar da estética íntima? É possível para todas as idades? Sim, veja, a gente consegue fazer a prevenção. Uma paciente jovem que faz uma atividade física, que faz hoje em dia muito comum o excesso de carga, o excesso de peso, tem que pensar em prevenção dessa musculatura, desse assoalho pélvico. Então esse é um ponto que aborda muito essa parte e vai interligar as coisas. Então a gente consegue vincular uma história de uma paciente nova com a vivência dessa paciente, prevenindo para a longevidade. Quem hoje em dia não quer viver bastante? Quer, mas você quer viver como? Flácida, caída, sem força muscular, com incontinência urinária, com desconforto para ter relação. Não é só estético. Você tem que pensar em longevidade, e longevidade com qualidade de vida. E daí a gente vai integrar as coisas. Muito bom, muito bom. Doutora Celeste, que alegria estar com você toda essa semana, aprendendo muito aqui com você sobre a saúde feminina. E é muito legal porque você trouxe vários insights, você tirou várias dúvidas da gente aqui. Eu tenho certeza que as perguntas que foram feitas aqui, com certeza o pessoal já anotou as respostas lá em casa. Nós temos muitas mulheres nos acompanhando aqui
no programa, e é muito legal poder falar com você sobre a saúde feminina, né? O que tem de moderno, o que tem de tratamentos minimamente invasivos, o que podemos fazer para ter uma vida melhor e mais feliz. Afinal de contas, nós merecemos. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, eu fico muito feliz de poder compartilhar tudo isso, porque hoje a mulher, ela tem uma longevidade diferenciada. Pense que há uns anos atrás, mulheres viviam até os 40 anos já tinham netos, bisnetos, e a gente não tinha essa fase, essa parte profissional, né? Que a mulher precisa estar no seu melhor momento, está dinâmica, está focada nas coisas, e aí entra a autoestima, entra a segurança, entra o empoderamento. Então eu fico muito feliz de poder compartilhar todas essas coisas novas que têm vindo para ajudar a mulher. Ótimo! E doutora, a gente falou sobre tantas coisas nessa semana, mas hoje eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a questão da estética íntima. Eu lembro que eu comentei no último episódio nosso que assim como a gente cuida do nosso corpo, né, no geral, nosso cabelo, nosso rosto, precisamos também cuidar da parte íntima, e você também enfatizou isso em algum dos nossos episódios aqui. Conte para a gente de que forma esses procedimentos regenerativos contribuem para a autoestima e o bem-estar da mulher, né? E o que existe hoje, assim, na questão estética íntima para a mulher? Então veja, Clarice, muitas vezes a paciente vem para mim com vergonha de abordar esse assunto, e muitos colegas não puxam a conversa. Então quando eu vou examinar, eu pergunto: alguma coisa estética te incomodando, alguma coisa que te deixa inibida sexualmente ou inibida até no seu dia a dia? Gente, o que mais incomoda do que você ir para a praia? A mulher põe um maiô, põe um biquíni, porque tem o celulite, porque tem estria, e muitas vezes você tem excesso de tecido que vão te incomodar. Tem pacientes que hoje em dia acabam emagrecendo demais e você vai ter uma flacidez de vulva que esteticamente na roupa fica muito feio e incomoda essa paciente, a ponto dela se inibir, se bloquear e às vezes não sair com os amigos. Então, dentro da ginecologia regenerativa, você consegue utilizar as mesmas tecnologias que eu uso em rosto, claro que com parâmetros diferenciados, mas eu consigo abordar flacidez, a textura da pele, o escurecimento do genital, porque você põe um biquíni, põe um maiô e a virilha está escurecida. Então a gente se preocupa: é só pelo, eu vou fazer depilação. Não, é um escurecimento da pele, porque você usa gilete, porque você usa cera para depilação, e tudo isso vai escurecendo o tecido. Então pense, uma coisa tão simples quanto ir para a praia, o tanto de bloqueio que a paciente pode ter. Sim, tira a qualidade de vida dessa mulher, né? Como você falou, de repente ela já não quer mais ir para uma praia, para uma piscina. Então é complicado. Você comentou uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que deve ser muito difícil para quem passa por esse problema, a questão de uma mulher poder pedalar, né, estar ali pedalando, né, andar de bicicleta, mas não está conseguindo naquele momento porque ela teve um problema de aumento de pele na região íntima ali e pode sentir dor, desconforto, veja só. Então é muito além do que a gente imagina. E pense, uma coisa tão gostosa quanto andar de bicicleta na beira da praia. As pacientes chegam às vezes machucadas, porque tem tanto tecido e esse atrito é tão importante com o cilindro da bicicleta que faz corte. Às vezes a paciente chega rasgada, algum colega deu uma suturada e fica uma anatomia toda errada. Eu tive uma paciente que ela participava de competições hípicas e ela se machucava toda vez que ela participava. Então foi uma abordagem cirúrgica, nem tanto pensando na estética. Ela falou: eu preciso parar de ter dor. Né? Então a gente tem a parte funcional, mas quando eu falo de estética, por que não? Porque eu posso ir lá e fazer uma mecha, eu posso ir lá e corrigir um nariz que está torto, uma orelha que está grande, e eu não posso, empoderada, olhar para o meu corpo e também perceber que eu tenho uma flacidez, que eu tenho escurecimento, porque eu posso abordar com estímulos de colágeno, com as tecnologias, ou até com uma coisa um pouquinho mais invasiva, como os fios de PDO, bioestimuladores, volumizadores. Tem pacientes que às vezes fazem muita academia, a primeira gordura que você perde é da vulva. E eu posso volumizar para dar aquele acabamento na calcinha do biquíni, e que isso é outro pensamento para a paciente. A autoestima vai lá em cima quando eu mostro a feminilidade que ela pode voltar a ter. Entendi. Doutora, e quando você fala em estética íntima, tem uma idade para a mulher procurar esses tipos de procedimentos ou não? Ou é necessariamente só na menopausa que a mulher deve procurar ou se preocupar com esses tratamentos?
Não, veja, a paciente, ela pode operar, por exemplo, uma labioplastia, né, fazer uma labioplastia interna por excesso a partir dos 16 anos, quando isso realmente incomoda essa paciente, porque a partir dos 16 a parte hormonal já está completa, então eu não vou ter mais estímulo para ter mais um crescimento. Mas uma coisa muito importante que eu gosto sempre de detalhar, eu converso com a paciente, com a menina mesmo, e pergunto, tá te incomodando ou é alguém que falou? Ou é uma mãe que às vezes falou, olha, o meu é diferente, o teu está muito grande. E isso é muito importante, porque eu não posso jamais operar uma paciente porque o outro falou. Tem que ser uma coisa que seja um desconforto para ela. E eu posso abordar a partir dessa idade. É muito comum as pacientes a partir dos 35 começarem a procurar hoje em dia para prevenção. Ah, eu faço exercício, mas eu já vi que tem incontinência urinária a partir da menopausa, eu já posso ir fazendo alguma coisa? Sim, a gente pode ir fazendo estímulos, como você faz para o rosto. A gente não faz botox, a gente não faz estímulos de colágeno preventivamente para você já não ficar com aquela pele marcada. Em genital, vagina, a gente usa a mesma coisa. A gente pode tanto a parte externa, para estética, para melhorar a qualidade de pele, quanto preventiva, pensando nesse assoalho pélvico que vai passar por uma gestação, que vai passar por uma sobrecarga de todo aquele contexto do bebê crescendo, né? Então a gente prepara esse corpo para que ele não tenha tantos déficits com a idade. Excelente! Doutora, a gente vai agora para um quadro e já voltamos? Combinado. Vamos agora para o nosso quadro Minuto Fala Doutora. Hoje nós vamos falar de hábitos alimentares que deixam a sua pele mais saudável e bonita. A beleza também vem do prato. Frutas vermelhas, cenoura, abacate, castanhas e folhas verdes são ricas em antioxidantes que combatem o envelhecimento precoce. Já o excesso de açúcar e alimentos ultraprocessados inflamam o corpo e envelhecem a pele. Inclua mais cores no seu prato e beba bastante água. A sua pele reflete o que você come todos os dias. Aqui foi a doutora Gemi Mirata, no quadro Fala Doutora, para o Revista da Tarde. Obrigada, doutora, e voltamos aqui para o nosso bate-papo. Doutora Celeste, muito bom esse bate-papo aqui com você. Pena que a gente está chegando ao fim. Esse é o nosso 5º episódio, mas ainda bem que você está conosco semanalmente no quadro. Como é que é o nome do nosso quadro que você apresenta aqui agora? Minuto Saúde Feminina. Minuto Saúde Feminina. Então você pode acompanhar todas as semanas. Vai estar aqui com a gente, né, trazendo dicas bem importantes para todos nós. Doutora, para encerrar essa nossa conversa de hoje, deixa uma mensagem aí para todas as mulheres que ainda têm receio de buscar ajuda para cuidar da sua saúde íntima de forma integral. Eu gostaria de dizer que você tem que pensar que você é o seu maior investimento. Você tem que se preservar emocionalmente, fisicamente, pensando na tua saúde, pensando no teu bem-estar. E isso não é apenas você fazer um exame de sangue e ver referências normais. É você se sentir bem, se sentir segura, porque assim você transmite isso para os outros. É uma energia que se espalha. Você ensina para as suas filhas, ensina para os seus filhos que você é segura, que você se sente bem. O que tem de melhor do que você cuidar de você e do outro? Pensar em longevidade, pensar em vitalidade e autoestima. Eu estou aqui sempre à disposição, sempre estarei aqui para ajudar quem quer que seja. Basta me chamar, basta entrar no Instagram, estou lá para tirar qualquer dúvida de vocês. Obrigada novamente. Obrigada, doutora. É isso aí, olha, cuidar da nossa saúde é um ato de amor próprio, então vamos nos amar e vamos nos cuidar. Muito obrigada, doutora, por essa semana conosco aqui, por tantos ensinamentos. Sucesso para você e continue com esse trabalho lindo aí que você faz e levando a autoestima de todas as mulheres e trazendo saúde e bem-estar. Muito obrigada. Obrigada a você, Clarice. Que bom que você esteve acompanhando aqui a nossa conversa toda essa semana aqui, que estivemos aqui com a companhia maravilhosa da doutora Celeste. Então, anotou todas as dicas aí? Espero que sim. Agora, se você perdeu alguma coisa, corre no nosso canal do YouTube, porque a matéria completa está toda lá. Eu vou ficando por aqui, mas olha, já te convido para você acompanhar nas redes sociais, entre em contato com a clínica, para você conhecer um pouquinho mais desse trabalho lindo que a doutora
doutora Celeste Regiane realiza aí, ajudando as mulheres. Então você pode entrar no Instagram dela, segui-la para conhecer um pouquinho mais. E lá em suas redes sociais, ela realiza vários vídeos assim muito didáticos para também trazer aí muitas dicas para todas nós. Eu vou ficando por aqui, deixo um abraço carinhoso para você, que Deus te abençoe grandemente e até o próximo Revista da Tarde. Realce sua beleza com cuidado de quem entende. Tratamentos personalizados que revelam o melhor de você. Atendimento exclusivo com quem também forma profissionais. Agende agora e descubra o poder da transformação que só o Estúdio Única pode oferecer. Se você está buscando uma contabilidade moderna, consultiva e com uma visão empreendedora, eu quero convidar você a conhecer a UP Contabilidade. Aqui nós estamos focados no seu resultado. Agora, se você quer empreender junto com a UP Contabilidade, conheça o nosso modelo de licenciamento e venha lucrar conosco. UP Contabilidade, focada nos seus resultados. Hey, vem cá, deixa eu te contar sobre uma viagem incrível que vai acontecer para a Alemanha e Áustria nos mercadinhos de Natal. Imagine-se caminhando pelas ruas iluminadas, sentindo o cheirinho do chocolate quente no Natal europeu. E se eu te disser que esse sonho pode se tornar realidade ainda esse ano, envie uma mensagem para os telefones que você está vendo na tela e escreva: "Eu quero viajar para a Alemanha". E nós vamos te passar todos os detalhes para você poder realizar essa viagem inesquecível ainda este ano. Venha viajar com a Horizon Turismo. Pensou em produtos de limpeza? Pensou em Express Distribuidora. Aqui você encontra qualidade, variedade e preço justo em um só lugar. Da limpeza do lar ao ambiente corporativo, a Express tem tudo: produtos de higiene e limpeza, embalagens descartáveis, materiais de escritório e utilidade que facilitam o seu dia a dia. Economize tempo e energia. Faça seu pedido com quem entende de praticidade. Ligue agora para Express Distribuidora.